Bom, opa, chegou mais uma pessoa aí. Alex, bem-vindo, amigo. Oi, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa Boa noite, noite. amigo. Seja bem-vindo. Obrigado. Pessoal, vamos começar? Bom, eu acho que quem tinha que chegar aí já chegou. Sejam bem-vindos aqui, nós vamos iniciar nossa segunda aula do curso de PHP com banco de dados MySQL. E, antes de mais nada, tem alguém que não assistiu a aula de ontem? Eu acho que não, né? Todo mundo assistiu. Bom, então vamos prosseguir. Nós vamos tratar de 4 temas hoje, tá? Eu tinha colocado no grupo do WhatsApp, eu vou compartilhar minha tela para continuar conversando. Só um minuto, deixa eu ver aqui onde é o compartilhamento. A minha tela já aparece aí no computador de vocês? Já, sim. Ótimo, pronto. Bom, conforme eu tinha colocado aqui hoje no grupo, tá? Nós vamos ter 4 temas hoje. Vamos tratar um pouco da aula anterior sobre requisição web, como é que funciona mesmo a requisição web. Falar um pouco sobre instruções no computador, que são as instruções que o computador executa dos programas, tá? E vamos começar a tratar de variáveis e teste condicional if, que são inerentes à linguagem de programação. Então, antes de mais nada, ontem nós aprendemos, deixa eu ver se tem alguém pedindo aqui, não. Quando vocês virem alguém pedindo para entrar, me avisem, tá? Peraí, chamada. Tem uma coisa errada. Só um minuto, viu, pessoal? Eu não estou conseguindo. Peraí. Certo, tudo. Clique aqui para retornar a chamada. Caso não fizer para a aplicação. Eu não estou conseguindo sair no navegador para abrir minhas telas, ó. Eu acho que eu vou ter que abrir outra aba do navegador. Vocês conseguem me ouvir? Alô? Sim, dá o fim. Sim, tô ouvindo. Pronto. Aí engraçado, rapaz, que eu tô tendo dificuldade para mudar as abas do navegador. Quando eu tô clicando lá em cima, agora mudou. Beleza, vou chamar aqui essa apresentação aqui. Tá confuso. Quando ele clica aqui, então, vamos lá. Bom, essa tela, vocês estão conseguindo ver essa tela aí? Sim. Bacana. Bom, toda aula eu vou tratar um pouco sobre algum assunto da aula anterior e que eu considere que não ficou muito claro, tá? Nossa programação que nós vamos desenvolver é uma programação para a web, ou seja, os programas vão rodar em navegador de internet. Os programas, eles acontecerão através de páginas HTML, certo? Para que eles sejam executados através de página HTML, eles precisam rodar num navegador de internet, num browser, tá? Os browsers são os programas que executam requisições web. O que são as requisições web? Os browsers, eles são capazes de, dado um determinado endereço, eles são capazes de buscar nesses endereços páginas HTML e montá-las para você poder acessar as informações referentes a essas páginas. Então, os navegadores, tá? Eles são capazes de renderizar, de desenhar uma página de internet, e antes disso, eles têm que pegar essas páginas que estão armazenadas em algum lugar. Eles vão buscar o código HTML
trazem e montam para vocês. Esse fato de buscar o código HTML é uma requisição web, porque ele requisita, ele pede a um determinado computador, que normalmente é um servidor web, um servidor de páginas, é um computador que está preparado para fornecer essas páginas web. Ele requisita, ele pede essa informação lá e o servidor devolve essa página para o navegador na linguagem HTML e o navegador monta essa página para que nós, usuários, possamos acessá-la, tá? Existem muitos navegadores no mercado, diversos modelos fabricantes. Os mais conhecidos, que todo mundo já usou, é o Google Chrome, por exemplo, o primeiro aqui da lista, o Firefox, que é basicamente o pai dos navegadores da internet, o Opera, não sei como é que cada um pronuncia, que é um navegador também antigo e hoje já bem utilizado hoje. E o Edge, por exemplo, que é o antigo Internet Explorer da Microsoft, que hoje é o Edge, que é um navegador que basicamente ninguém usa. Bom, os navegadores, eles trabalham da maneira que nós já estamos acostumados a usar. Nós digitamos o endereço que queremos acessar e quando nós clicamos em enviar esse endereço, o navegador vai analisar que tipo de endereço é esse e vai fazer uma requisição na internet buscando essa informação nesse endereço, tá? Os endereços de internet, normalmente, eles começam com http://, que é o protocolo de comunicação mais padrão da internet. O protocolo é só uma maneira, uma forma de comunicação entre duas faces, entre um computador e outro, entre uma pessoa e outra. O protocolo são apenas regras que regem como essa comunicação acontecerá. E na informática, os protocolos, eles recebem nomenclaturas. O protocolo HTTP é o principal protocolo da comunicação de computadores transferindo páginas de internet, páginas web. É o protocolo HTTP. Então, normalmente, os endereços de internet começam com http://, porque isso informa ao navegador que você está fazendo um acesso de página de internet. Você está solicitando um site. Então, por isso que as páginas de internet iniciam com http://. Então, por exemplo, aqui tem http://www.bradesco.com.br. Esse mesmo endereço poderia ser só www.bradesco.com.br, porque os navegadores, como por padrão, eles acessam páginas no protocolo HTTP, aliás, se eu digito sem o HTTP, ele pressupõe que você está querendo acessar uma página de internet. Então, o próprio navegador já inclui o HTTP sozinho para buscar esse endereço, tá? O endereço de internet pode ser o endereço do site, como www.bradesco.com.br, e é possível que você complemente com pastas dentro desse endereço. Por exemplo, no endereço do Bradesco, lá no servidor do Bradesco, na pasta CAD, eu quero acessar o programa CAD.php. Quando eu acesso o endereço de internet sem dizer qual é o arquivo, por exemplo, quando eu boto www.bradesco.com.br, por default, por padrão, ele vai buscar um arquivo lá chamado index.html. Se ele não achar o index.html, ele procura, por exemplo, o arquivo index.php. Então, se eu não boto na requisição o nome do arquivo que eu quero abrir, eu boto apenas o endereço do site, por padrão, o arquivo que será aberto é o arquivo index.html. Como nós estamos trabalhando com PHP, nós vamos criar arquivos chamados index.php, que também é aberto automaticamente, caso a gente não coloque o nome do arquivo na nossa requisição. Bom, nessa
Nessas requisições, quando eu digito o endereço no navegador, o endereço do site, o navegador não sabe onde é que esse site está armazenado. Ele não sabe onde essa informação está guardada. Então, o que é que o navegador faz? A primeira coisa que ele faz é solicitar ajuda a um servidor DNS. O servidor DNS são computadores na internet que tem uma tabela, tem um banco de dados no qual estão anotados os nomes dos sites e a que IP esse site se refere. Ele sabe, por exemplo, que bradesco.com.br está armazenado no IP tal. O IP, para aqueles que não têm conhecimento disso, é o endereço de qualquer ponto da internet. Qualquer computador ligado à internet, seja ele um servidor ou não, ele tem um endereço IP, tá? Então, todos os computadores que estão conectados à internet, sejam servidores ou não, eles têm um número, que é o endereço dele. Só que o endereço IP, como é um número, é uma coisa muito difícil de se decorar. Não adiantava eu saber que o site do Bradesco, por exemplo, é o IP 104.101.221.0. Na verdade, eu nem sei se é esse número aí não, botei só de forma fictícia, tá? Mas digamos que o IP do Bradesco seja esse. Então, se as pessoas tivessem que decorar os IPs, ninguém conseguia acessar nada na internet. Porque são milhões e milhões de sites armazenados na internet. São milhões e milhões de informações guardadas e todas elas têm um IP para serem acessadas. Porque tudo que está na internet, ela está armazenada em um local, que esse local obrigatoriamente tem que ter um IP. Assim como as casas na nossa rua que nós moramos tem que ter um número, casa 35, casa 28, casa 1230, as informações que estão armazenadas na internet, elas também têm que ter um endereço. Cada computador que armazena informação da internet tem que ter também um endereço. Se as nossas casas não tivessem endereço, o correio nunca conseguiria entregar uma correspondência para a gente. Se a nossa casa não tivesse o número e o Mercado Livre tivesse que entregar uma encomenda aqui, sem o número da casa ele não acharia a nossa casa para entregar. Então, sem o IP de um servidor, também não se encontra esse servidor. Para que seja fácil localizar os servidores, foi criada uma tabela em que para cada IP foi dado o nome correspondente. Então, por exemplo, o site do Bradesco, ele está armazenado em determinado IP. Ele está armazenado num computador que tem um determinado IP. E esse IP é o que a gente chama de IP fixo, ele nunca muda, tá? Sempre bradesco.com.br vai ser esse determinado IP, isso está anotado numa tabela. E essa tabela, ela é manipulada pelos servidores de DNS. Um servidor DNS é um programa, é um aplicativo instalado aí em computadores pela internet que tem a função de pegar o nome do site que você pediu e transformar no IP dele. Então, quando você digita bradesco.com.br, a primeira coisa que o navegador faz é solicitar um servidor DNS qual o endereço IP do Bradesco, aonde estão os dados do Bradesco. Então, o navegador manda essa requisição, essa solicitação para um servidor DNS. Você, como usuário, não tem nenhum conhecimento disso, é uma coisa que ele faz internamente lá sozinho. O servidor DNS pesquisa essa tabela monstruosa, ele verifica que bradesco.com.br está armazenado nesse IP, nesse endereço, e ele devolve para o navegador esse endereço IP. O navegador, de posse do endereço IP, que agora ele sabe qual o endereço do Bradesco, o IP dele específico, manda de novo uma requisição para esse IP. Manda um pedido nesse IP dizendo: mande para mim o site do Bradesco que está aí. Essa requisição vai cair no servidor de páginas, esse servidor web, o IP dele é esse IP aqui do Bradesco, e o servidor de páginas devolve a página para o navegador, devolve a página HTML. Quando o servidor de páginas web
devolve a página HTML para o navegador renderiza, monta a página de acordo com o que aqueles códigos HTML tiverem escritos, tá? Então, o servidor DNS é mais um servidor no conjunto dos servidores importantes para o uso da internet. No nosso exemplo de ontem, tá? Quando nós digitamos o endereço IP lá, que nós digitamos alenquer.net.br/php/01/alomundophp, quando nós digitamos aquela requisição, o navegador, tá, fez uma consulta ao servidor DNS, descobriu qual é o IP do meu armazenamento, alenquer.net.br, e mandou uma requisição para o servidor web de lá. O servidor web viu a requisição, pegou o arquivo alomundo.php que estava lá, que foi requisitado, e devolveu o código HTML para o navegador, e o navegador montou aquele Alomundo lá na tela. Então, uma requisição web é isso. Sempre o navegador vai receber um endereço seu. Esse endereço vai ser transformado no IP, sem você nem saber disso, pelo servidor DNS. Esse IP é devolvido ao navegador e o navegador faz uma segunda requisição a esse IP, que é onde está o servidor web, e esse servidor web vai pegar aquele arquivo e vai devolver o arquivo pronto para o navegador. Esse arquivo que está lá nas nuvens, tá? Vai devolver para o navegador e o navegador monta a tela. Vamos ver agora rapidamente como é isso quando a página tem um código da linguagem PHP. Tudo é muito parecido, é a mesma coisa. Você digita uma solicitação no navegador, o navegador manda essa solicitação para um servidor. Esse programa aqui, tem um negocinho aqui legal, quer ver? Peraí, viu? Ativar o apontador laser, pronto, beleza. Bom, você faz a requisição. Essa requisição vai chegar no servidor de páginas, que é o servidor que vai pegar o arquivo solicitado e vai mandar de volta para você, para ser montado, tá? Só que o servidor de página, ele tem uma função, antes de mandar o arquivo para você, de analisar o arquivo e ver se dentro dele não tem programas. Então, o servidor de página, quando abrir o arquivo, antes de devolver, ele vai ver que dentro tem comandos de PHP. Aí o que é que ele faz? Ele manda uma requisição para o servidor PHP, ou interpretador PHP. É outro servidor que tem dentro da internet, tá? Então, o servidor PHP vai pegar esse código PHP que está lá dentro do programa, vai executá-lo. Nessa execução, se esse código tiver que mexer em banco de dados, ele vai lá mexer em banco de dados. Se tiver que mexer com arquivos, ele vai mexer com arquivos. Se esse código lá, PHP, tiver que mandar e-mail, ele vai mandar um e-mail. Vai fazer tudo que o código PHP mandar. No final, ele volta o resultado do que esse PHP realizou para o servidor Apache, ou seja, o interpretador de PHP, o servidor PHP, devolve o resultado desse programa para o Apache em forma HTML, já só como HTML, e o servidor de página devolve a página para o usuário e essa página é montada na tela do computador, tá? Então, a diferença aqui só teve um item a mais. Quando o usuário requisita, faz uma requisição web, digita o endereço da internet e solicita que se abra algum arquivo, essa requisição vai cair no servidor Apache. O servidor Apache, antes de devolver, analisa o código esse código HTML. Se ele encontrar comandos PHP dentro, ele manda que seja executado pelo interpretador PHP ou servidor PHP. Ele executa o código PHP completo, executa todo o programa. E no final, se esse programa devolve coisas, ele manda esse resultado de volta ao servidor Apache. E o servidor Apache manda de volta aqui para o usuário. E isso é montado na tela dele, tá? Então, esse procedimento são as requisições web, no qual nós vamos trabalhar no dia a dia, só com uma diferença.
Todo mundo usa requisições web o tempo todo. Só que nós agora vamos estar do lado de cá. Quando eu comecei a programar há 35 anos atrás, tá? Meu pai disse uma coisa muito curiosa. Porque a informática estava só começando, não existiam microcomputadores. Os computadores eram de grande porte, tá? Mas naquele tempo, meu pai disse assim para mim: o mundo será o mundo dos computadores. No futuro, todas as empresas serão computadores. Engraçado, ele não disse nem todas as pessoas, porque naquele tempo ele ainda não tinha essa percepção. Ele entendeu que todas as empresas teriam computadores. Aí ele disse: existirão dois tipos de pessoas. As que vão estar sentadas na frente do computador e as que vão estar sentadas atrás do computador. Essas que vão estar sentadas atrás são essas pessoas que vão fazer essas coisas aqui acontecerem, para que essa que está na frente possa usar. E meu pai disse assim: e o mundo vai ser dominado por essas pessoas que estão atrás do computador, porque elas é que vão fazer as coisas acontecerem. Então, nesse processo de requisição web, nós vamos nos concentrar, nós vamos nos posicionar nesse lado, porque nós vamos estar criando os códigos que serão servidos para o usuário da requisição web. Deu para todo mundo compreender claramente isso aí? Todo mundo entendeu? Deu sim, perfeito. Beleza. Ficou muito claro aí, Nayara? Alex? Sim, ficou. Nayana, desculpe. Tatiane, eu sei que você não pode falar, mas tá ouvindo. Emanuel Cícero. Alex, todo mundo entendeu? Bom, vamos prosseguir. Muito bem, vamos prosseguir. Vou de novo compartilhar a tela. Bom, é muito curioso, agora eu consegui. Rapaz, eu acho que esse bichinho aqui na frente que está atrapalhando. Pera aí, vamos? Eu acho que é ele sim. Pera aí, eu vou afastar um pouco aqui meu negócio para poder acessar essas. Ah, agora eu entendi. Esse rapazinho ali que estava atrapalhando, mas agora vai dar certo. A minha tela está aberta aí, pessoal? Tá sim. Tá. Tá sim. Bacana. Bom, como nós vamos aprender a programar em PHP, executar programas, nós temos que entender que um programa é simplesmente um conjunto de instruções. São ordens para que o processador lá do computador execute determinadas tarefas, tá? Então podemos dizer que as instruções uma instrução é a representação elementar que gera uma ação em um computador, tá? A instrução é que determina o que o computador deve fazer naquele instante. Um programa de computador é composto por um número sequenciado de instruções que são executadas de forma ordenada pelo computador. Por padrão, as instruções no computador elas são executadas uma atrás da outra. Eu escrevo um programa, escrevo uma sequência de comandos e o computador executa o primeiro, cumpriu o que tinha que ser feito, vai para a próxima instrução, executa a segunda, cumpriu o que ela tinha que ser feito, vai para a próxima instrução, executa a terceira e assim por diante. Então, a execução de um programa ou de uma rotina para um computador é dessa maneira, tá? Quando o programa ou a rotina inicia, tá? Rotina é uma parte de um programa, tá? Quando o computador, quando você manda o computador executar um programa, ele busca qual é a instrução que tem para ser executada, procura uma instrução, encontra a primeira, aí se ele achou a instrução, sim, ele executa essa instrução. Após executar a instrução, ele volta e procura para ver se tem mais uma instrução, busca a próxima instrução.
o próximo comando. Se ele achou a próxima instrução, ele a executa. Volta e busca a próxima instrução. Assim por diante. Vai chegar um momento em que o teu programa termina, a última instrução já chegou. Então, quando ele busca a próxima instrução que não achou mais, ele vem e encerra o programa. Então, dessa forma você compreende que os programas se compõem de um conjunto de instruções sequenciadas, tá? Nós podemos ter 2, 3, 4 programas rodando simultaneamente, 30 num computador. Mas cada um programa ou cada rotina, ela executará os passos dela um após o outro, tá? Na computação moderna, no celular, tem rotinas que só vão startar quando você apertar um botão. Ele está lá aguardando que alguma coisa seja apertada. Tem 3 botões no celular para se apertar, 3 ícones. Quando você aperta determinado ícone, ele starta um programa ou uma rotina, um grupo de instruções. E ele vai fazer isso. Procura a instrução, encontra, executa. Terminou de executar, vai para a próxima instrução. Encontra, executa. Terminou, vai para a próxima, até não ter mais instrução. Não encontrou mais, encerra. Essa é a vida de um programa na memória do computador. Isso é o que o processador faz quando é mandado que ele execute um programa, tá? Sempre a sequência de instruções serão executadas sequencialmente. O programa inicia, uma instrução executada, aí ele vai para a próxima instrução executada. Pode acontecer de nessa instrução haver um desvio, mandando executar uma instrução que está lá do outro lado. O processador viu que tem essa instrução de que houvesse um desvio, ele vem lá para outra parte e vai executar sequencialmente as instruções que estão lá. E quando terminar, ele volta para o ponto que ele tinha parado e continua executando as instruções seguintes até o fim. Então, sempre o conjunto de instruções serão executadas sequencialmente. Haverá situações em que você vai ordenar que ele volte para a instrução anterior e execute novamente, mas sempre ele seguirá uma sequência, uma após a outra, a execução das instruções, tá? Estou dizendo isso porque quando nós começarmos a programar, nós vamos perceber isso, que as instruções estão sendo executadas, que pode haver desvio para outro lugar, mas sempre se volta para continuar a sequência de instruções, tá? Peraí. Isso aqui. Bom, agora vamos para o foco principal da aula de hoje. Porque lá no programa original, no nosso programa do curso, dizia que na aula de hoje de quarta-feira nós teremos 2 assuntos relacionados ao PHP. A aula de quarta-feira seria variáveis e estrutura de controle if. Então vamos começar falando de variáveis. Variável é basicamente tudo na programação, não importa qual a linguagem. A primeira coisa que você vai ter que aprender é manipular variáveis. Então vamos se voltar para isso aqui agora, variáveis. Uma variável é uma referência ou identificador, tá? É um nome de uma posição de memória no computador. Os computadores, eles são máquinas que têm memórias onde informações são armazenadas e o processador manipula essas memórias, tá? Manipula numa velocidade altíssima. E as memórias dos computadores, elas são imensas. O computador tem milhões de posições de memória, milhões de endereços de memória. As memórias são numeradas. Posição 1, posição 2, 3, 4, posição 1.432.000.000, tá? Porque, dependendo do tamanho da memória, cada grupo, por exemplo, de 8 bits que compõe um byte, por exemplo, é um endereço de memória. Então, como as memórias são intermináveis, se você não pudesse dar um nome a cada posição de memória, você ia ter muita dificuldade de saber onde as coisas estão. Porque se eu souber, para mim decorar que o valor do meu aluguel, ele está na posição de memória 4.312, se você tivesse só essa informação, tudo bem, era fácil de encontrar. Mas se eu conseguir pegar, por exemplo,
descobrir na memória do computador onde é que está armazenado, em que posição de memória está armazenado o nome de cada pessoa que eu conheço no Facebook, você nunca conseguiria decorar o endereço físico de memória para cada informação que está lá. Então, as memórias são físicas, numéricas, cada memória tem um endereço físico, tá? E você não conseguiria saber onde as informações estavam se você só pudesse se referir a esse número do endereço físico. Para isso, foram criadas variáveis, no qual você consegue dar um nome a um determinado endereço de memória, tá? Então, a variável é uma referência, um identificador a uma posição de memória do computador. Por exemplo, a variável $nota, ela é igual a 10. Quando eu executo esse comando PHP, dizendo que a variável $nota vai conter 10, o PHP vai pegar esse número 10 e vai mandar o processador armazenar no endereço de memória, e o PHP vai decorar para ele que aquele endereço de memória ele é referenciado pela palavra $nota. Na hora que o programador fizer referência a $nota, o PHP sabe o endereço de memória onde está essa variável, esse valor. E ele vai lá buscar esse número 10. Só que eu pulei aí, vamos mais devagar. Deixa eu voltar aqui, porque eu pulei. As variáveis elas recebem o nome, como aqui. Opa, deixa eu abrir aquele negocinho. Opa, tá aqui. As variáveis elas recebem o nome, que é o nome da variável, como aqui $nota. No PHP, toda variável inicia com o cifrão, com dólar, tá? Com esse símbolo aí do dólar. Então, quando eu vou definir uma variável, sempre antes do nome dela, eu coloco um dólar. E após o dólar, eu dou um nome para ela. Por exemplo, eu vou criar uma variável que vai armazenar nota de um determinado aluno. Como eu sei que eu quero gravar a nota de um aluno, eu dei o nome da minha variável de nota. Porque é fácil, eu já estou sabendo claramente que aquela posição de memória está armazenando uma nota. Então, os nomes da variável, eles são criados relativos ao que você está armazenando nele, para que você possa facilmente se lembrar dele, tá? Então, eu vou criar uma variável $nota e dentro dela eu vou colocar 10. Isso representa que em uma determinada posição de memória vai ser criado isso representa que uma determinada posição de memória do computador vai receber o nome de nota. E dentro dessa posição de memória vai ser armazenado o número 10. Então, a função da variável é que você possa armazenar conteúdos na memória do computador e acessá-los facilmente. Você vai dar um nome a esse conteúdo e vai dizer o que é que você vai guardar dentro dele. Então, no PHP, para criar uma variável, eu dou um nome a ela como $nota, eu uso o símbolo de igual, que é o símbolo que atribui um valor a uma variável, e informo qual o valor que eu quero armazenar nessa variável. E na linguagem PHP, toda instrução termina com um ponto e vírgula. Sempre que você digita um comando PHP, você encerra a linha obrigatoriamente com um ponto e vírgula. É o que o interpretador PHP, o programa que vai executar o nosso código PHP, é o que ele usa para saber que essa instrução encerrou e a seguir vem a próxima instrução. É o ponto e vírgula que separa uma instrução da outra, tá? Bom, criar uma variável é dar um nome a ela, botar o símbolo de igual e dizer qual o valor que eu vou guardar dentro dela. É uma coisa muito intuitiva. Eu estou dizendo que $nota é igual a 10. Então eu já sei que eu tenho uma variável $nota e já sei que dentro dela contém 10. Se a determinada parte do programa tiver um comando que diga mostre $nota na tela, a gente sabe que será mostrado 10, porque $nota equivale a 10. $nota é uma posição de memória que contém 10, tá? Como? $posição x é igual a 100. Eu criei uma variável chamada posição x e dentro dela eu coloquei 100. O nome da variável, que é case sensitive, o que é case sensitive? Os nomes da variável são diferentes se ele usar letras maiúsculas ou minúsculas. A variável $nota é uma. A variável $nota com N maiúsculo
embora o nome seja igual ao da outra, mas é outra variável. Porque se tiver uma letra maiúscula, o computador reconhece como que aquela variável se escreve daquela maneira. Literalmente, $nota com N maiúsculo. Se tiver uma variável com o mesmo nome, $nota, sem maiúscula, o PHP entende que isso é outra variável. Então, o nome das variáveis, eles são case sensitivo. Ele é diferente, ele respeita a questão do maiúsculo ou minúsculo. Entendeu? Uma variável que é escrita toda em minúsculo, ela não pode ser referenciada com a letra maiúscula no meio. Você não pode... Me mostre qual é o valor de $nota com N maiúsculo, porque para ele não existe $nota com N maiúsculo. Nós só criamos esse $nota com N minúsculo. Então, os nomes das variáveis, eles começam sempre com dólar, seguido de uma letra. Depois do dólar, tem que começar uma letra, não pode iniciar com um número, tá? E após isso, pode ter letras, ou números, ou traço, ou ponto. As variáveis, como o próprio nome diz que ela varia, ela pode ter seu conteúdo alterado o tempo todo. Por exemplo, no meu programa tem aqui $posição x é igual a 100. Automaticamente acabou de ser criada uma variável, $posição x, e dentro dela contém 100. Bem aqui, se na instrução seguinte eu digo $posição x é igual a 200, a mesma variável $posição x que continha 100, já não tem mais 100. Quando o computador executar essa instrução, ele vai colocar 220 dentro de $posição x, e o que tinha antes, que era 100, já se perdeu, tá? Então, o conteúdo das variáveis, elas podem ser trocadas a qualquer momento através de suas instruções. Por isso que o nome é variável, porque o conteúdo pode variar, tá? Por exemplo, bem aqui, eu disse que $nota é igual a 10. Então, $nota passa a ser uma variável contendo 10. Bem aqui embaixo eu digo $nota é igual $nota mais 8. Então, veja bem, esse $nota aqui, nós já sabemos que é uma variável chamada $nota e que nesse instante ela contém 10, porque no nosso programa bem aqui em cima, eu disse que $nota era igual a 10. Então, quando eu vou dizer que $nota é igual a $nota mais 8, eu estou dizendo que $nota vai ser igual a 10 mais 8. 10 mais 8 é 18. Isso aqui vai ser guardado dentro de $nota. Então, $nota já passa a conter 18 e não passa a conter mais 10. O conteúdo das variáveis, ele pode ser numérico, pode ser um número, tá? Como o número 5. Ele pode ser alfanumérico, que são palavras, frases, podem conter números dentro dessas frases, mas elas não são números, são palavras. Então, por exemplo, por padrão, os dados alfanuméricos estão dentro de aspas. Por exemplo, rua 105. Aqui tem letras e tem números. Essa variável é do tipo alfanumérico, contém letras e números. Ou as variáveis podem ser lógicas. Elas contêm a informação de verdadeiro ou falso. Ela nem contém um número, nem contém uma palavra. Ela contém uma informação lógica, verdadeiro ou falso. No PHP, esse símbolo, o símbolo de igual, ele é o símbolo utilizado para atribuir valor a uma variável. É com o igual que a gente cria variável. É com o igual que a gente muda o conteúdo da variável. Para criar uma variável... Eita, deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Na tela de vocês, está aparecendo esse símbolo aqui do gravador ou não? Tá aparecendo o do igual. Tem algum outro em cima? Acima do igual não está aparecendo nada não? Aqui tá branco. Ah, beleza, então tá ótimo. Bom, o meu está em cima do conteúdo aqui. Eu vou diminuir, tirar a tela cheia para me ler o conteúdo aqui. Só um minuto. Conteúdo literal, certo? Bom, o símbolo de igual, o que eu botar do lado direito, eu boto literalmente o conteúdo que eu quero guardar na variável,
ou eu boto uma expressão e o resultado dessa expressão é que vai ser guardada na variável. Eu vou já lhe mostrar isso. Então, isso aqui, seja um conteúdo literal, como, por exemplo, o número 5, como a palavra alô, entre aspas, tá? Ou como a expressão 3 mais 3, tá? Isso será armazenado na variável que você der o nome aqui, tá? Então, é esse símbolo de igual que é utilizado para atribuir esse valor a uma variável, certo? Por exemplo, 50 vai ser guardado dentro de $valor. Aqui nós estamos criando uma variável chamada valor. Eu vou não me referir ao dólar, mas nós sabemos que tem que ter o dólar na frente. Aqui eu estou criando uma variável valor contendo 50, certo? Então, eu vou ter um conteúdo literal, um conteúdo explícito. 50 vai ser guardado em $valor. Todo comando PHP encerra com um ponto e vírgula, por isso que tem um ponto e vírgula aí na frente, tá? Por exemplo, 50 vezes 3 vai ser guardado em $valor. Aqui em cima eu disse, eu vou armazenar o resultado literal ou o resultado de uma expressão. Então eu estou aqui fazendo uma expressão matemática, tá? Quando há uma expressão qualquer, primeiro a expressão é executada e o resultado dela é guardado dentro da variável. Então, quando eu uso esse símbolo, o igual, que é o que atribui valor à variável, ele pega o literal ou a expressão, calcula a expressão e guarda dentro da variável, onde eu vou armazenar o resultado, tá? Então, aqui eu tenho 50 vezes 3, 150. Nós sabemos que $valor é uma variável que vai conter 150. Todo mundo compreendeu? Alô? Sim. Beleza. Vamos lá. Esse elefantinho, gente, é o símbolo do PHP, viu? O PHP, o mascote dele é um elefante. Vocês vão ver de vez em quando o símbolo de um elefantinho. Bom, aqui está uma variável. $cidade é igual a Crato. Ou seja, eu quero armazenar no meu computador o nome dessa cidade de Crato. Então eu criei uma variável $cidade e dentro dela eu botei o nome da cidade de Crato. Então, o símbolo de igual atribui esse conteúdo a essa variável. Agora, $cidade contém Crato. Idade igual a 10. Idade aqui vai ser o quê? Nessa linha aqui que eu estou fazendo aqui, ó. Idade vai ser vai conter que conteúdo? Nessa linha aqui, ó. Quem me responde? 20, 10 mais 10. Muito bem. Porque $idade, bem aqui ele já colocou 10 em $idade. Então, $idade é 10. 10 mais 10 dá 20. Ele pega o 20 e armazena aqui em $idade. Todo mundo compreendeu isso? É muito importante que todo mundo tenha microfone. Porque aquele que não compreendeu vai poder dizer, não, Theo, eu estou tendo dificuldade. E eu vou voltar e vou repetir, tá? E vou tentar melhorar a explicação. Então, por exemplo, $idade é igual a 15. Eu criei uma variável idade contendo 15. Então, $idade que tinha 20, já não contém mais 20, agora é 15. Vamos considerar que isso aqui seja um programa. Os programas são executados instruções por instrução. Então, primeiro foi criada essa variável, depois criado essa $idade igual a 10. Depois $idade mudou para 20, porque $idade foi botado dentro dela 10 mais 10. Depois $idade mudou para 15, já não é mais 20, porque nessa instrução aqui eu estou colocando 15 dentro de $idade. Não importa o que tinha nela antes, o que tinha antes se perdeu, porque eu estou dizendo para o computador que pegue 15 e atribua a $idade. Então, não importa o que eu tinha botado antes nela, nesse momento aqui, o que ela vai conter é 15. O conteúdo anterior já se perdeu, agora ela é 15. Na próxima linha, o que é que acontece? Nessa linha aqui, o que é que acontece? Muda Crato para Saré. Quase. Não, porque a cidade aí tá com letra maiúscula. Perfeito, pronto, você observou. O que você respondeu aí, amiga, estava certo o seu raciocínio. Porque eu peguei $cidade e botei outro nome, mudei para Saré. Só que você não lembrou
que eu tinha dito que o nome da variável, se for com letra maiúscula ou minúscula, elas são variáveis diferentes. Dólar cidade com C maiúsculo não é a mesma dólar cidade com C minúsculo. Tá certo? Certo. Beleza, pronto. Dólar vivo igual a true. True quer dizer verdadeiro. Na linguagem PHP, quando eu vou criar uma variável lógica, que dentro dela contém verdadeiro ou falso, eu uso true para verdadeiro e uso false para falso. Aqui eu estou criando uma variável vivo contendo true. Aqui eu estou criando uma variável dólar ano contendo isso. Dólar ano vai conter quanto? Tem que ir para a calculadora, né? Acho que 2018, 2005. Pronto, beleza. Pronto, então dólar ano vai conter 2005, porque o resultado da expressão deu 2005 e foi armazenado em dólar ano, tá? Essas duas linhas aqui, eu vou lhe explicar uma coisa muito importante. Dolaridade igual a vivo. Essas duas linhas aqui contêm erro. Por que elas contêm erro? Primeiro, vivo não pode ser considerado um dado alfanumérico porque ele não está dentro de aspa. E vivo não é um número também. E também não é uma variável, porque as variáveis em PHP elas começam com dólar, tá? Então, esse vivo nem é uma variável. Se fosse dólar vivo, tudo bem. O conteúdo de dólar vivo ia ser guardado dentro de dólar idade. Mas vivo não tem dólar na frente, então não é uma variável. Vivo não é um dado alfanumérico porque não está escrito entre aspas. E vivo não é um número. Então isso aqui o PHP vai dar um erro. Ele não sabe o que é esse vivo aí e entende que você escreveu o comando errado. Você cometeu um erro de sintaxe. Você escreveu uma expressão de uma forma errada. Então vai dar um erro. Aqui vai acontecer outro erro. Dólar ano é igual 18 mais 1990. Isso aqui, ele não vai somar 1990 mais 18, porque 18 é um dado alfanumérico, ele está entre aspas. E dado alfanumérico e dado numérico são informações totalmente diferentes para o computador, tá? Então, não é possível somar um dado alfanumérico com um numérico. Dado numérico pode ser somado com dado numérico. Dado alfanumérico não pode ser somado com nada. Dado alfanumérico, ele pode ser concatenado, ele pode ser junto duas palavras, que aí existe um operador para juntar, concatenar dados alfanuméricos, que a gente vai aprender mais na frente. Mas essa linha aqui dá um erro, porque esse dólar 18 está entre aspas, e se está entre aspas, ele não é um número. Embora ele contenha dois símbolos numéricos dentro, mas para o computador isso aí é uma string. Vocês vão escutar essa expressão agora e vão escutar por toda a sua vida de programador. Isso aqui é um string. Um string é um dado alfanumérico. A gente pode pensar em primeira vista que é um dado que está entre aspas. Que está entre aspas é uma palavra, é uma frase, é uma coisa que pode ser letra, número, ponto, traço, qualquer símbolo pode estar aqui dentro. E o computador entende como um string, um dado alfanumérico. E dado alfanumérico não pode ser somado a um dado numérico. Se esse 18 fosse 18 soltinho, a gente ia somar 18 mais 1990 e pôr o resultado aqui. Só que esse 18 não é um dado numérico. Cada um de vocês vai olhar isso aí, vai me dizer o resultado. Vai tentar executar linha por linha desse programa e vai me dizer qual é o valor final de dólar preço. É 13? Não. Ali no final, onde ele, quando não coloca a variável, ela tem valor zero, não, né? Onde foi o final que você falou? No final não, ali na terceira. Na terceira, pronto. Mesmo agora. Excelente pergunta. Né? Excelente pergunta. Quando o PHP você faz referência a uma variável e ela não existe, tá?
Se você estiver fazendo referência a essa variável dentro de expressão numérica, ele considera que ela é zero. Se for dentro de expressão alfanumérica, ele considera, tipo assim, um espaço vazio. Não é nem um espaço em branco. É um espaço vazio, tá? Então, por exemplo, se for numa expressão numérica, como ali está mais 1, como essa variável dólar preço não existe, porque essa variável dólar preço tem um P maiúsculo. Ela não existe no programa aí. Não foi feita referência a ela nenhuma vez. Então, ela é zero. 0 mais 1 dá 1. É isso? Boa pergunta. A resposta é 1, final. A resposta lá no final é 1, é? É. Eu acho que... É menos 2, não? Acertou. Não, 2 vezes 3, 6. 6 menos 5. Mas o problema é que não é 2, veja bem. Vamos executar agora. É porque ela vai receber na terceira. Na terceira, ela vai deixar de ser 5 para receber 0 mais 1. Então ela vai receber 2. Não, 0 mais 1. 2. Ou 1. É 1, cara. Tu te enrolou Buguei, só é nisso 1. Eu buguei aqui. Então vamos lá. Na segunda linha era 5. Na terceira linha, dólar preço se transformou em 1, porque 0 mais 1 é 1. Na quarta linha, 1 vezes 3 deu 3. Menos 2, final. E na quinta linha, 3 menos 5 deu menos 2. Então qual o valor final de preço? Menos 2. Muito bem. Todo mundo aí compreendeu? Sim. Todo mundo entendeu a pegadinha aqui desse dólar preço aqui. E foi muito bom a pergunta, quando não existe a variável, ela equivale a quê? Excelente pergunta, viu? Se a variável tiver uma expressão numérica, ela equivale a um número zero. Se ela tiver uma expressão alfanumérica, ela equivale a um espaço vazio, a um nada. Bom, beleza, vamos na próxima aqui. Tentem resolver esse programa. Precisa de calculadora aí, viu? Porque vai ficar Ele vai precisar. Vai ficar número grande aí. Eu não tô com a minha, não sei o resultado, mas alguém aí vai estar e vai dizer. Só lembrando, você vem executar esse programa. Então você executa essa linha, depois vai para a próxima, executa essa, depois vai para a próxima, executa essa, depois essa, depois essa. Como ele manda repetir 3 vezes, eu já executei a primeira. Como ele manda repetir esse bloco 3 vezes, eu já executei ele uma. Então eu vou voltar para cá, executar mais uma vez, vou voltar e executar mais uma vez. Eu terei repetido isso aqui 3 vezes. Então, executei. 109 aqui também. Quanto? 109. 79 foi isso? 109. Não, 109, pronto, era isso 109. mesmo. Era isso mesmo, 109 mesmo. Então, ou seja, vamos lá, aqui, dólar preço é 5, dólar preço 5 mais 1, 6, dólar preço 6 vezes 3, 18, dólar preço 18 menos 5, 13, não é isso? Aí vem pra cá, dólar preço 13 mais 1, 14, dólar preço 14 vezes 3 dá quanto? 42. 42. Quanto? 42. Beleza. 42 menos 5, 37. 37. Aí subiu de novo aqui pela terceira vez, né? Dólar preço é 37 mais 1, 38. 38 vezes 3. 114. Menos 5, 109. Parabéns. 109. Você pegou claramente, perfeitamente. Todo mundo compreendeu isso aí, minha gente? Sim. Bacana. Muito bom mesmo. Sim, sim. Bacana mesmo. Então, variável é isso. Se a gente for lá pro PHP, eu vou abrir aqui meu... Queria que todo mundo abrisse o FileZilla e abrisse o seu editor de texto que você utiliza, tá?
Lá no FileZilla, no lado do servidor, gente, só lembrando, quando você vem aqui nesse botãozinho conexão rápida, tá vendo, ó, conexão rápida, bem aqui tem os últimos sites que você acessou, tá? Aí você clica no seu, que ele vai conectar sem você ter que redigitar aí a coisa, tá? Bom, eu vou criar aqui um novo arquivo que eu vou chamar de variável.php. Criei esse arquivo aqui, variável.php, e vou editá-lo. Já veio para cá. Quando todo mundo tiver no modo de edição aí, a gente continua. É muito importante que todo mundo traga o seu microfone, porque para mim é muito mais fácil se eu ouvir as pessoas dizerem ok, do que eu ter que ir lá na reunião para tentar ver o que as pessoas escreveram, entendeu? Então é muito importante vocês... Professor, eu faltei a aula passada. Aí o programa é o FileZilla, é? Porque FileZilla. Isso. Tu tava na aula ontem? Não, professor. Como? Não estava na ontem. Tu não tava ontem não, certo, pronto. Aí, tu instalou esses programas que eu mandei instalar? Não instalei não. Estou acessando agora na aula. Tá, então deixa eu dizer uma coisa. Lá no link da aula tem os dois programas que você tem que baixar, FileZilla e Brax, que é um editor de HTML, um editor de programação, um editor de código, fonte. Então, instale. No final da aula de hoje, acompanhe a aula. Se não der tempo você fazer, no final da aula de hoje eu lhe tiro alguma dúvida aí nessa instalação, viu? Tá bom? Tranquilo, professor. Beleza. Então vamos lá. O resto do grupo aí, tá todo com o programa aqui aberto, variável.php? Então sim, já tá. Beleza. Então vamos lá. Vamos tentar lembrar aquela estrutura básica de um arquivo HTML, né? A gente sabe que sempre vai começar com doctype HTML minúsculo aqui, viu? O doctype maiúsculo, HTML minúsculo. Sempre vai começar com isso aqui. E a gente sabe que toda a nossa página HTML, ela está dentro desse container HTML. Quando eu fechar aqui, ele vai fechar, eu já vou afastar, né? E a gente vai lembrar que aquelas duas principais estruturas dentro do HTML é o read e além do read é o body, que é o corpo da página, não é isso? Opa. Pronto, essa estrutura aqui, sempre que a gente for fazer um programa, a gente vai trabalhar dentro dessa estrutura aí, constantemente, tá? No corpo da página, eu vou colocar aqui meu código PHP. No caso, eu vou botar, abrir sinal de menor, botar interrogação, pular umas linhas, botar interrogação e fechar. Essa interrogação pode ser sem a palavra PHP ou com a palavra PHP. Eu vou botar aqui só para a gente lembrar melhor, tá? Mas a palavra PHP não é obrigatório. Bom, aqui dentro, tudo que eu escrevi aqui dentro é código PHP. O resto ali é o meu site, tá? Então, eu vou dar um eixo, porque nós aprendemos que o comando eixo é o comando que mostra alguma coisa na tela. É o comando que apresenta informação no navegador. Vou botar aqui aula de variáveis. Ponto e vírgula. Por quê? O eixo, ele pode mostrar qualquer tipo de dado. Um dado numérico, o resultado de expressão numérica. Ele pode mostrar um dado alfanumérico, por isso eu escrevi entre aspas, tá? Porque aqui, como é uma frase, é um dado alfanumérico, é um string, a gente coloca dentro de aspas, tá? Então, aula de variáveis, certo? Eu vou ensinar aqui uma tag HTML
que é muito importante, é muito útil, que essa tag BR, essa tag HTML BR é o que faz o navegador salte uma linha. Quando eu estou escrevendo uma frase que eu quero que a próxima frase seja na linha seguinte, o próximo conteúdo seja na linha seguinte, eu coloco essa tag BR. Se esse meu programa não fosse de PHP, se eu tivesse simplesmente botado aqui, aula de variáveis, nós sabemos que isso seria apresentado lá no navegador. Mas se eu pular 2 linhas aqui e botar essa aula no navegador, essa palavra ia aparecer na mesma linha dessa. Para essa palavra saltar 2 linhas, eu teria que colocar 2 BR. BR salta uma linha, é uma tag HTML que informa que uma linha deve ser saltada na tela. BR salta uma segunda linha. Se eu botar isso aqui dessa maneira, ó, só mostrar a vocês aqui, viu? Ó. Se eu botar isso aqui dessa maneira, lá no navegador, embora essas 2 frases estão na mesma linha, aula de variáveis e essa aula, embora estão na mesma linha, lá no navegador, a segunda frase vai estar 2 linhas abaixo. Porque quando o navegador for executar esse HTML, ele vai encontrar esse BR que vai dizer salte uma linha, ele vai saltar. Ele vai encontrar esse outro BR que vai dizer salte outra linha, ele vai saltar. E depois disso ele vai escrever essa palavra. Eu vou só salvar isso aqui, não precisa vocês fazerem, só para mostrar para vocês. Vou no FileZilla, vou transferir e vou lá no meu navegador e vou alenquer.net.br PHP 35 variáveis.php. Eu errei aqui, variável. Deixa eu ver o nome do arquivo. O nome daqui é variável.php. Botou um L aqui no finalzinho aqui. Olha, percebam que aqui no navegador, aula de variáveis, pulou 2 linhas e essa aula, tá vendo? Eu dei um zoom na tela, aqui é 100%, 100% é aqui. Eu aumentei só para vocês enxergarem melhor, viu? Só dei um zoom no navegador. Então, isso aí aconteceu porque no meu código HTML, eu botei 2 BRs dizendo que salte a página, a linha, saltar 2 linhas. Vou voltar aqui no navegador, vou vir no botão direito e dizer assim, ó, ver código fonte da página. Ele vai mostrar que no código fonte dessa página, que foi o código que eu escrevi HTML, bem aqui tem aula de variáveis, salta linha, essa aula. Esse é o código fonte que resultou rapaz, esse bicho está me dando trabalho aqui. Deixa eu diminuir de novo aqui. Esse é o código fonte que resultou nessa tela aqui. Eu vou abrir sem ser a tela em cima para ver se eu... vou abrir sem ampliar 100%. Bom, voltando aqui. Voltando no Brax, certo? Então, vocês compreenderam essa tag BR aqui, não compreenderam? Então, vou voltar ao que estava antes. Voltar ao que estava antes. Observe que dentro desse meu eixo, eu botei aula de variáveis BR, exemplos, 2 pontos. Aqui eu estou dando um salto de uma linha. Observe
que eu botei essa tag HTML dentro do meu código PHP. Por quê? Porque vocês sabem que o eixo devolve isso aqui para o navegador. O comando eixo PHP, o que está entre aspas, ele devolve o navegador como HTML. O navegador vai receber essa frase como HTML e vai encontrar esse BR no meio e vai realmente executar o HTML BR, que é saltar a página. Então, o comando eixo, ele manda para o navegador, ele devolve ao navegador o resultado aqui do que está entre aspas, tá certo? Então, exemplo de variáveis. Aí eu vou criar duas variáveis aqui. Dólar, valor é igual a 5. Vou depois botar dólar valor é igual a 5 vezes, o asterisco é vezes, viu? 5 vezes 3. E vou botar eixo dólar, o valor da variável é eixo dólar valor. Eu esqueci de uma coisinha que bem aqui, depois da palavra exemplos, eu vou botar 2 saltos de linha. O que é que esse programa faz? Vocês sabem que o programa ele é executado linha após linha, uma linha abaixo da outra. Essa primeira linha manda para a tela a palavra aula de variáveis, salta uma linha, a palavra exemplos e salta 2 linhas. Depois desse programa, cria a variável do valor contendo 5. Depois desse programa, depois desse programa, diz que a variável dólar valor vai conter dólar valor vezes 3. Como o dólar valor é 5, 5 vezes 3 vai dar 15. Então, dólar valor vai conter 15. E no final ele vai mandar para a tela a frase, o valor da variável é, e vai mandar para a tela essa variável. Como a gente sabe que dólar valor contém 15, ele vai mandar para a tela 15 e não a palavra dólar valor. Se eu fizesse assim, eu estaria mandando para a tela a palavra dólar valor, com aspas simples. O dólar e a palavra valor. Mas como eu estou escrevendo a variável purinha, ele vai mandar para a tela o conteúdo da variável. Tá certo? Então eu vou salvar isso aqui. Vou transferir lá para a página. E vou atualizar aqui a minha tela. Aula de variáveis. Exemplos. O valor da variável é 15. Veja que esse código... Agora uma coisa bastante curiosa. Se eu for mostrar o código fonte dessa página, olha o que é que tem aqui no código fonte. Aula de variáveis. BR, o salto de linha. Exemplo. 2BR, 2 salto de linha. E o valor da variável é 15. Ora, no código fonte que nós fizemos, não existe isso aqui não. E no código, e no que ele está mostrando, nem sequer existe código PHP aqui, tá vendo? Ó? Por quê? Porque o PHP, gente, é uma linguagem que acontece lá no servidor. Então, quando o servidor de página recebe a requisição para apresentar essa página, que ele vê que tem código PHP, ele manda esse código todinho para o servidor PHP. O servidor PHP interpreta esse código, executa tudo que tem que executar nele, devolvendo, que são os eixos, o que tem que ser devolvido. Então, o que o servidor PHP devolveu foi apenas essa palavra. Aula de variáveis, BR, exemplos BR, e depois o servidor PHP devolveu o valor da variável é, e depois o servidor do PHP devolveu 15. Então, veja aqui que o que o servidor do PHP devolveu foi o valor da variável é 15. Percebam
que o programa foi executado lá no servidor e foi devolvido para o seu navegador o resultado do que foi executado. Como lá tem comandos eixos, que é para mandar informação para a tela, o comando eixo colocou a informação aqui, mandou a informação para cá. Como lá tem um comando eixo mostrando o valor da variável, o eixo jogou para cá o valor da variável. Então, vocês conseguem compreender o que é que esse programa fez bem direitinho, o que é que apareceu lá? Todo mundo consegue compreender esse programa. Queria que vocês escrevessem esse programa no seu computador e mandassem para o servidor e testassem. Theo, uma dúvida. Vamos lá. Ali na parte de mostrar, no Pronto. final. Na linha 7 ou na linha 10 ou 11? Na linha 10 e 11. Pronto. Ela pode ser feita igual nas outras linguagens, separar a string com vírgula e lançar no mesmo eco Pode sim, vamos lá. Na linguagem PHP, eu posso unir valores, concatenar valores, tá? Essa concatenação, ela pode ser feita mesmo sendo valores do tipos diferentes, numérico e alfanumérico. Aqui eu posso botar ponto e só tirar esse eco aqui e botar $valor, ponto e vírgula. Esse ponto, ele junta essa informação com essa, mesmo que ela sejam conteúdos diferentes, tá? Então, o ponto, ele sempre resulta num dado alfanumérico. Aqui vai ficar, o valor da variável é 15, porque ele juntou esse 15 a essa string aqui, ele colou esse conteúdo aqui nessa string. Então vamos salvar, salvei, vamos transferir novamente para o servidor lá no FileZilla. E transferido, vamos lá para o navegador e vamos fechar esse código fonte aqui. Ai meu Deus, esse bicho aqui vai me dar muito trabalho. Não sei por que, cara, esse bicho ali está me atrapalhando. Poxa, eu já estou afastado e mesmo assim ele está atrapalhando. Bom, vou atualizar aqui a tela e está aqui. Para provar que houve a mudança mesmo, eu vou mudar o conteúdo lá de $valor inicial, viu? $valor que começou com 5, eu vou botar com 3. Salvei. Vou transferir para o servidor. E vou vir para o navegador. E vou vir executar. Vou atualizar a página aqui. Veja que o valor da variável é 9. Então, eu tinha, na verdade, colocado uma linha debaixo da outra para depois mostrar que era possível colocar na mesma linha, usando ponto para unir os dados, tá? Foi bacana você ter feito essa pergunta, bacana mesmo. Eu vou esperar todo mundo escrever esse programa no seu código, mandar para o seu servidor e testar. Nesse primeiro instante, está muito bobo o uso de variável. Mas quando a gente for tratar do if daqui a pouco, aí já fica muito mais emocionante, muito mais cativante. Eu vou voltar. Eu vou dar um tempinho. Quando todo mundo terminar, eu preciso que me digam que terminou e que testou e que deu certo, viu? Porque para quem não deu certo, eu quero abrir a tela dele e tirar a dúvida sobre o porquê não deu certo. Aqui tudo ok, rodando, funcionando normal. Peraí, como é? Aqui tudo ok, funcionando de boa. Beleza. Então, só relembrando, as variáveis são caixinhas onde a gente guarda valores dentro delas e que a gente usa essas caixinhas na programação o tempo inteiro. Um programa é literalmente manipulação de variáveis. Vocês vão ver aos poucos que o tempo todo nós estamos manipulando as variáveis, botando valores dentro dela, fazendo o cálculo com o conteúdo dela, apresentando o resultado dela na tela,
gravando o conteúdo dela dentro de banco de dados. O tempo todo nós estamos manipulando os dados através das variáveis. Aqui deu certo também. Beleza, eu vou dar uma olhadinha lá no navegador, para ver o que estão dizendo aí. Espera aí, fui lá no NetMeeting. Deixa eu ver na parte de texto aqui do chat. No chat Aqui deu certo também. consegui também. Entendi sim. Consegui aqui também, bacana. Esse chat eu tenho que aumentar ele. Olha, ele está muito apertadinho aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu deixo ele maior. Vou aumentar aqui a tela de novo. Pronto. Eduardo. Djalma consegui. Tal, bacana. Vamos ver o resto da turma. Alex, bacana. Anderson, deu certo, Anderson? Deu sim, consegui. Eduardo? Também consegui. Beleza, Emanuel? Alex deu certo. Anderson também. Nayana, você fez, Nayana? Sim, deu certo. Gênio? Fez também, deu certo. Tati, você não fez não, porque você está trabalhando, é isso? Beleza, tudo bem, você vai fazer depois. Tá ótimo. Mas você compreendeu, Tati? Mas compreendeu? Bom, bacana. Vamos seguir. 9 horas. Vamos começar, vamos ver o quanto dá pra gente apresentar de if. Então, variável, a gente vai usar agora no comando if, vai usar variável, vai ficar mais fácil a gente treinar isso aí, tá? Na programação, o tempo todo a gente precisa estar testando coisas. O tempo todo. Toda hora a gente precisa estar testando coisas e tomando decisões. Não sei por que esse meu... Ah, tá, chegou. Testando coisas e tomando decisões, tá? Toda linguagem de programação, ela tem uma coisa, ela tem uma forma de se escrever o código que nós chamamos de estruturas de controle. As estruturas de controle, o objetivo principal delas é mudar o fluxo da execução do programa. Nas estruturas de controle, o que seria executado um abaixo do outro pode fazer com que o programa volte e execute de novo o que já tinha sido executado antes. Ele pode fazer com que essa sequência de instruções pule para uma instrução lá de fora, diferente, e depois volte e continue. As estruturas de controle permitem controlar o sequenciamento da execução das instruções de um programa, tá? Por exemplo, se eu quiser sair de casa, tá aqui, eu vou fazer uma tarefa chamada sair de casa. Então, para sair de casa, eu tenho que ir até a porta para sair de casa. E eu posso, antes de sair, examinar se a porta está fechada ou aberta. Nesse exame, nessa observação da porta, eu digo, a porta está fechada? Se for verdade, se a porta estiver fechada, eu tenho que abrir a porta e depois disso eu posso sair. Mas essa colocação, a porta está fechada, se for falso, ou seja, se a porta não estiver fechada, eu simplesmente já posso sair. O if, em todas as linguagens de programação, é o comando básico de fazer testes e desses testes ele executou ou não uma sequência de instruções. Vocês vejam que nesse programa, quando eu fui examinar, quando eu fui testar se a porta estava fechada ou não, dependendo do resultado,
eu executei essa instrução aqui ou não. Porque a porta está fechada for falso, eu não preciso abrir porta. Porque se a porta está fechada é uma expressão falsa, é porque ela não está fechada. Então, eu simplesmente vou sair. Mas se a porta está fechada é uma coisa verdadeira, então eu tenho que primeiro executar esse comando de abrir a porta. Então, com o if, eu posso desviar o programa para determinadas instruções, ou posso ignorá-las e seguir o programa direto, tá? Vou dar outro exemplo aqui. Opa, volta aqui. Eu vou sair de casa no sábado à noite, tá? Chegou o sábado à noite. Eu vou sair de casa. Se dualidade, a variável dualidade, que é a idade da pessoa, for maior do que 18, se essa expressão dualidade é maior do que 18, ou seja, o conteúdo da variável idade é maior do que 18, a pessoa tem mais de 18 anos, se isso aqui for verdade, sim, aí ele vem aqui, pega o carro, porque ele já tem mais de 18 anos, deve ter carteira, vai pra balada e toma umas. E no final de tomar umas, vem pra cá e volta pra casa. Isso é a rotina do sábado à noite. Cadê meus negocinhos ali? Peraí. Ô, droga, peraí. Tô procurando aquele negocinho que não foi parar não, que mostra o apontador. Não tem nada não. Só que se a dualidade não for maior do que 18, então nem eu vou poder pegar carro que eu não tenho habilitação, nem eu vou poder ir para balada que eu não tenho idade, muito menos tomar umas. Então, se não, eu vou tomar um sorvete e depois de tomar o sorvete, voltar para casa. Então, veja bem, dependendo do resultado desse teste, ele executou essas instruções e continuou nessa parte aqui que é voltar para casa. Não foi tomar sorvete, foi para balada. Se o resultado desse teste, a idade é maior do que 18, não é verdadeira, ou seja, se a idade não é maior do que 18, então o que ele vai fazer é tomar um sorvete no sábado à noite e depois voltar para casa. Então, o comando if, em toda a linguagem de programação, serve para testar coisas e executar procedimentos a partir do que ele testou, desviando ou não a sequência do programa. Vou dar um exemplo aqui de novo. Dólar preço igual a 10. O programa executou essa instrução, tá? Aí vem aqui, ele vem e diz: if dólar preço é menor ou igual a 20, se o preço for menor do que 20, nós sabemos aqui em cima que quando a primeira instrução foi executada, o preço era 10. Então nós sabemos que esse teste aqui é verdadeiro. O preço é menor ou igual a 20. Então, automaticamente, como essa expressão aqui é verdadeira, se o preço é menor ou igual a 20, ele vem para cá, para esse lado. Esse é o lado verdadeiro. Caso contrário, else, ou seja, em outro caso, ele vem para esse lado. Esse programa faz com que, se o preço da mercadoria que está sendo vendida for mais baixo do que 20 reais, ele dá um desconto de apenas 5%. Se o preço da mercadoria for maior do que 20 reais, ele vai dar um desconto maior, dar um desconto de 10%. Então, o dono da empresa diz para o programador: no meu programa, no programa aqui da loja, toda mercadoria acima de 20 reais oferece desconto de 10% ao cliente. Mas as mercadorias abaixo de 20 reais oferecem um desconto de apenas 5%. Porque o preço já é pouco, se eu botar 10% vai ficar quase nada. Essa foi a instrução do gerente da empresa lá para o programador. Aí o programador vem e faz esse programa PHP. Ele pega o preço do produto, no caso desse produto foi 10. Aí ele faz um teste. A sintaxe, a forma de escrever o if no PHP é exatamente dessa forma aqui. Você bota if, tá? Depois você abre aspas e dentro de aspas você coloca a expressão que você quer testar. Como essa aqui. Preço
dólar preço menor ou igual a 20. Então aqui nós estamos dizendo, o que nós vamos testar é se isso aqui é verdadeiro. Então o que é que o computador faz? Vai olhar nas variáveis, examina a variável dólar preço, verifica no nosso exemplo aqui que ela continha 10 e conclui que isso aqui é verdade, que dólar preço é menor ou igual a 20. 10 não é menor do que 20, então isso aqui é verdadeira. Porque isso aqui só é verdadeiro se o preço ou for igual a 20 ou for menor. Menor ou igual. E no caso, ele é menor, então isso aqui é verdade. Como isso aqui é verdade, ele cria a variável percentual de desconto é igual a 5. E segue no programa. E bem aqui ele diz, o valor do desconto é dólar preço vezes o percentual dividido por 100. Então, como o percentual foi 5, o valor do desconto é 5% do preço do produto. Como o preço era 10, ele bota 10 vezes 5 dá 50, né? 50 dividido por 100 dá quanto? Dá exatamente 5. É isso ou não? Não. 50 dividido por 100 dá quanto? 5, não é isso? Dá 0,5. Ah, 0,5, beleza. Então, depois de executar esse cálculo e guardar isso dentro de desconto, ele vem para a próxima sequência e diz o preço do produto para venda é dólar preço, que é 10 menos dólar desconto. Tá? Veja que essa linha não mudou o conteúdo de dólar preço. Ela criou uma variável dólar desconto, contendo dentro dela preço, que é 10, vezes 5, que é 50, dividido por 100, que segundo os meninos aí deu 0,5. Tá? Então, ou seja, 50 centavos. Então ele diz que o preço final é preço, que é 10 menos 50 centavos. Ou seja, o preço do produto ficou 9,50. Certo? Aí vamos supor que o produto, ao invés de 10, deixa eu dar um extra aqui, como é que sai daqui? Agora eu estou preso aqui, ó. Consegui. Vamos supor que o produto aqui era 35. Vamos executar esse programa. Começou aqui. Dólar preço igual a 35. Ali está 35, eu não estou conseguindo ver. Tem um vírgula ali no meio, está cobrindo aqui uma coisa, ó. Deixa eu sair daqui. 35 porque apareceu uma vírgulazinha lá no... É o ponto e vírgula só, tá certo, tá tudo certo. Então vamos lá. Vamos executar esse programa. Dólar preço igual a 35. Aí chegou esse teste. Se dólar preço é menor ou igual a 20, esse teste dá verdadeiro ou dá falso? Falso. Falso. Porque dólar preço é 35. Ele não é menor ou igual a 20. Como esse teste dá falso, o programa pula para o else, que é caso contrário. Caso o teste não seja verdadeiro. Como o dólar preço é 35, ele vem para cá. Ele cria a variável dólar perc 10 é igual a 10. Cria uma variável percentual de desconto igual a 10. E segue para esse mesmo ponto. E faz o desconto. Desconto é preço vezes perc 10 dividido por 100. Alguém calcula e me diz quanto é que dá a variável dólar desk? É 35 vezes Só a dólar 10, né? Tá vendo? a dólar desk vai conter quanto? É 3,5. 3,5, não é isso? Beleza. Então, dólar desk é 3,5 e dólar preço dá quanto? Dólar preço vai conter quanto? 38,50. 38,50. Quanto? 38,5. Beleza. 38 não. Não é 35 mais 3,5? Não é mais não, é menos. É um desconto. Ah, é que dá. menos. É, foi mal. Olha o menos Buguei. aqui, tá vendo? Ó? Beleza. Daí dá Não, quanto? 31,5. 31,5, é isso? É? É isso. Isso, concordo com você. Como?
31,5. Beleza, é isso mesmo, vocês chegaram, parabéns. Então pronto, então como o desconto, como o preço do produto não era menor ou igual a 20, ele definiu um percentual de desconto maior e voltou para essa mesma instrução, fez o cálculo do desconto e fez o novo cálculo do preço. Então perceba que o comando if, ele dependendo do resultado aqui, ele pode tomar uma ação ou outra. E depois disso pode continuar o programa. Então essa linha e essa foram executadas, mesmo o preço sendo menor do que 20 ou maior do que 20, essas duas linhas aqui foram executadas. Mas o teste fez com que o desconto fosse esse de 5% ou esse de 10%. Então o if, o objetivo dele é isso. Vamos lá para o nosso programa. Vamos lá para aquele mesmo programa variáveis. Nele mesmo, nós vamos fazer a seguinte coisa. Aula de variáveis exemplos. Eu vou pegar a seguinte coisa. Eu vou botar aqui variável igual a 3. E vou fazer um if aqui. If. Peraí, eu vou botar aqui variável igual a 15. If, vou botar valor não, eu vou mudar isso aqui. Eu vou botar idade. Idade é igual a 15. Aí, se idade menor do que 18, vou explicar isso aqui a vocês já, viu? Isso. Menor de idade. Else. Bom, o comando if no PHP, ele é escrito assim, você escreve if, tá? Abre aspas, bota o que vai ser testado, tá? Fecha aspas, desculpe, parênteses, mil perdões. If abre parêntese, bota o que deve ser testado, fecha o parêntese e abre uma chave, tá? Se esse teste for verdadeiro, tudo que tiver dentro dessa chave vai ser executado. Aqui eu botei só uma linha, mas podiam ser 1000 linhas, tá? Eu botei só uma linha. Se esse teste der verdade, tudo que está dentro será executado. Até o fechamento da chave. Essa chave fechou aqui, tá certo? Alguns programadores preferem colocar essa chave embaixo. Desse jeito aqui, ó. Começou, encerrou. Prefere colocar o else separado e colocar assim. A forma de desenhar, de colocar, pode ser feita da forma que você quiser. Muitos preferem assim, alguns preferem abrir a chave logo aqui, na mesma linha do if, mas o importante é você saber, essa chave podia estar logo aqui, fechando, ó. O importante é você saber que se o teste for verdadeiro, tudo que está dentro dessa chave será executado. E depois que a chave fecha, vem o else, que é o caso contrário. Aí tudo que está dentro da chave, depois do else, vai ser executado caso o teste não for verdadeiro, tá? Isso aqui podia estar assim, por exemplo, ó. Se quisesse. Aqui podia estar assim, por exemplo, ó. Ou seja, a forma de escrever não importa. O que importa é que você bote if entre parênteses o teste e após isso abre chave. Coloque tudo que vai acontecer dentro dessa chave, caso o teste for verdadeiro, ou coloca tudo que vai, depois do else, tudo que vai acontecer caso o teste seja falso. Vamos executar esse programa? Ctrl S, salvei. Vamos lá para o FileZilla. Sim. Vamos abrir o navegador. É aqui. E vamos atualizar essa página. Aula de variáveis exemplos menor de idade. Tá vendo? Eu vou pegar lá no programa e mudar a idade
em vez de 15, para 20. O que vai acontecer? Ele vai testar se idade menor que 18, esse teste vai dar falso, porque a idade não é menor que 18. Então, essa chave aqui não vai ser executada, porque o teste foi falso. O que vai ser executado é o que está depois do else, é o que está dentro da chave após o else. Tá? Isso aqui sim, porque o else quer dizer caso contrário, caso o teste... Opa, garotão! Tudo bom? Vem cá, dá um abraço. Que bom te ver, cara. Bem-vindo, viu? Você vai morar aqui agora em Caruaru? Vem. Show de bola, vai ser nosso vizinho, vamos se divertir bastante, viu? Cadê teu pai? Tá ali conversando com o Cláudio. Pronto, diga a ele que eu mandei um abração pra ele aqui. Eu tô no meio de uma aula, viu? Eu sei. Bacana. Então, voltando. Tudo que tiver no else, que é o caso contrário, caso o teste não seja verdadeiro, será executado isso aqui. Vamos salvar. Vamos lá para o FileZilla, mandar para o servidor. Vamos lá para o navegador. E vamos atualizar a tela. F5. Maior de idade. Testem vocês. Mudem o valor da variável idade. E mande de novo. E testem e me digam se deu certo para todo mundo. Eu vou voltar o código aqui mais uma vez. Para vocês poderem ficar vendo enquanto constrói aí, tá? Eu gosto de escrever assim. Vou mostrar como é que eu gosto de escrever. Mas qualquer jeito que você escrever vai valer a pena. Eu gosto muito de escrever assim, porque desde que eu comecei a programar, me acostumei a escrever assim. Porque eu vejo o if, ele encerra aqui. Então eu sei que todas as linhas aqui no meio serão se o teste for verdadeiro. E o else, tudo que está aqui dentro, abaixo do else, até fechar, é o que acontecerá caso o teste for falso. Então eu me acostumei a escrever assim. Mas vocês vão encontrar diversas formas de ajustar essas chaves do if e do else, tá? Só lembrando, depois eu vou mostrar que esse else não é obrigatório. Eu quis mostrar logo o if com o else para ficar mais claro o teste, tá? Quero que vocês façam. Jogue no servidor, teste se o resultado deu certo, mude a variabilidade, depois jogue para o servidor e teste se o resultado mudou, tá? Vou até fazer o meu mais bonito. Vou fazer o meu mais nordestino aqui, ó. Do meio do mato. De menor. Minha mulher vê isso aqui, ela na minha hora grita ali. Não existe menor não. De maior. Tá, pro servidor. Navegador, F5 para atualizar o navegador. Para você não clicar lá em cima e atualizar, você aperta F5 e atualiza. De maior. Já consegui aqui já. Bacana, show de bola. Eu vou pedir para a partir da próxima aula, amanhã não tem, depois de amanhã, que vocês, quem não tiver microfone, bote o microfone no computador. O microfonezinho da China nessas lojas de importados é R$20. Todas elas têm esse de paletazinha, R$20 e resolve. Porque pra mim é muito importante ouvir todo mundo, entendeu? Eu sei o tamanho da turma que tá. E se eu escutasse, terminei. Theo, não consegui. Pra mim era muito melhor. Porque aqui eu preciso estar entrando lá pra ver. Que é o que eu vou fazer agora. 18. Quem for terminando vai me dizendo, viu? Um já me disse. Professor, que deu certo. Bacana. Foi, Nayana, foi? Terminei aqui, deu certo agora. Beleza. Meu também deu. Tava dando erro, mas era o ponto e vírgula. Ah, boa. Muito bem. Muitas vezes vai dar erro.
são os pontos e vírgulas que estão faltando, muitas vezes. Pronto, o meu também deu certo aqui, o meu, Alex. Boa, Alex, bacana. Tá tendo, não, tá... Manuel, tu tem feito, Manuel? Ou ainda não, porque tu tá sem auditor, não é isso? Sem programa, não é isso? Manuel, não deu pra ouvir não, viu? Isso, eu tô sem o programa, tô tentando baixar aqui, viu? Ah, beleza, tranquilo. Carlos Eduardo, Giânio, Tatiane. Vamos lá. Vou voltar lá para o brackets aqui. Então, veja bem. A função do if é isso. É você, dependendo do resultado de uma variável, você possa executar um grupo de instruções ou outro, tá? Na aula de amanhã, nós vamos trabalhar muito esse if aí, porque na aula de amanhã, deixa eu dar uma olhada aqui, viu? Na aula de amanhã, nós vamos trabalhar formulários, e nesses formulários a gente vai ser muito bom o uso do if, porque a gente vai fazer um programa para a pessoa digitar uma informação, e a gente, depois que a pessoa enviar, a gente vai aprender a tratar a informação enviada. Com o if, a gente vai apresentar algum resultado na tela de acordo com o que elas preencherem no formulário. Então, com o formulário e com o if e com a variável, a programação vai começar a ficar interessante, certo? Então, a partir de amanhã, sem dúvida, esse if que a gente viu hoje aqui rapidamente, a gente vai começar a praticar, certo? E vai ficar bem bacana. Eu queria que quem tiver um tempinho fora do horário da aula, fosse repetir esse programa, apagasse, fizesse do zero, fizesse com outro conteúdo, tá? Botando a variável, testando o resultado, o valor da variável. Ou nem fosse igual, apagasse tudo e fizesse do zero. Para treinar, escrever essa estrutura de HTML, IRID, body, PHP, e começar a treinar, criar variável e teste if. Agora, com certeza, com os formulários que a gente vai começar a fazer amanhã, vai ficar 1 milhão de vezes mais interessante isso aqui. O curso começa a ficar atrativo mesmo a partir de amanhã. O conteúdo que nós vamos ver hoje, que era, eu coloquei aqui, entendendo melhor requisição web, foi dado. Falei sobre instruções do computador, que é uma sequência de comandos, um abaixo do outro. Falei sobre atribuindo valor às variáveis, como é que se cria a variável em PHP, que tem um dólar, a variável igual um conteúdo que você vai botar dentro dela. E eu iniciei falando da estrutura de controle if, que é um teste condicional. Então, esse conteúdo aqui foi passado, e ele vai ser muito trabalhado, esse mesmo conteúdo, a partir da próxima aula, de uma forma muito mais atrativa. Então, já são 9h30. Eu vou parar a gravação, vou mandar para o servidor e depois vou mandar para vocês. Deixa eu ver logo se essa gravação vai dar certo. Aliás, eu vejo quando termina a aula. E, por enquanto, agradeço aí todos vocês terem vindo. Espero que o conteúdo tenha sido captado aí de uma forma bem clara. E muito obrigado a todos vocês. Theo, uma dica da galera que está na turma da UFCA aí. Isso. Usar o questionário de if para treinar o if aí também na linguagem PHP. Pronto, usar o questionário de... A gente tem um questionário de if. Ah, tem? São 10 questões. Com if. Bacana. Pronto, ele deu excelente ideia, foi ótimo. Eu vou pedir a Tatiana, ela vai me dar e vamos fazer isso, viu? A partir de amanhã, viu? Pronto. Tá aí facilita também, até para quem tá lá na aula. É outra linguagem, mas a base é a mesma de lógica, né? Muito parecido. Facilita Se alguém tanto pra já quem puder tá na- mandar, se alguém já puder mandar aí, é porque eu tô tô baixando no aqui trabalho. pra Se alguém já puder mandar, Boa, pode mandar, manda por lá pro favor. grupo, excelente, viu? Pois, pessoal, muito obrigado aí, tenham uma boa noite, viu? Valeu, boa noite. Obrigado a todos. Boa noite, Boa professor. noite. Até a sexta. Boa noite a todos. Grande abraço. Tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.